Irmãos, vamos falar um pouco aqui sobre o que é igreja. É o que o pessoal está perguntando, então vamos falar um pouquinho sobre o que é igreja, né? Atualmente, muitas pessoas elas dizem que igreja é um edifício, ou uma denominação, como a CNPJ, mas essa não é uma visão bíblica, irmãos. A palavra igreja deriva do grego eclésia, que significa assembleia ou chamados. O conceito primordial da igreja não é sobre um prédio, mas sobre pessoas. É curioso ao perguntar a alguém que igreja ela frequenta, geralmente alguma pessoa ou a maioria vai mencionar: eu frequento a igreja católica, metodista, batista, assembleia, congregação, etc, né? Ou seja, igreja, irmãos, no conceito das pessoas, é uma denominação. Na verdade, isso não é o que a Bíblia Sagrada nos ensina, né? Referindo-se muitas vezes à denominação. Por exemplo, em Romanos 16:5, Paulo, ele saúda a igreja que está em sua casa, destacando a comunidade dos crentes, e não um edifício religioso. A igreja é entendida como o corpo de Cristo, conforme nós lemos em Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Parece que Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Este corpo inclui todos os crentes, desde o Pentecostes até o arrebatamento, e é composto por dois aspectos. Primeiro, igreja universal. Igreja universal seria toda a igreja, que existem pessoas que temem ao Senhor, que amam o Senhor, que amam a sua vinda. Então essa é chamada igreja universal, né? Ela abrange todos que têm um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 e 14, afirma que todos os crentes formam um corpo em Cristo, independentemente de sua origem, da sua questão social ou questão de nacionalidade, né? Ou seja, em todos os lugares que professam o nome de Cristo, que amam o Senhor, que compreenderam o Evangelho, isso estabelece uma igreja dentro daquele cristão, daquela pessoa que confessa Jesus Cristo ser o nosso único Senhor e único Salvador, e cuja sua fé está em Cristo, centrada em Cristo. A verdadeira igreja de Deus não está associada em nenhum edifício ou denominação específica, mas ela é estabelecida por todos que receberam a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. A igreja local, vamos falar do número 2, né? A igreja local está representada em Gálatas, capítulo 1, versículo 1 e 2, onde Paulo escreve para as igrejas da Galácia, mostrando que havia várias igrejas na região, ou seja, comunidades locais de crentes. Uma igreja batista, luterana, católica, assembleia, etc., não representa a igreja como uma igreja universal, mas sim uma comunidade local de crentes. Os membros da igreja universal devem buscar comunhão e edificação em uma igreja local, ou seja, esta igreja, que são todos os irmãos, os crentes em Cristo que creram e compreenderam o Evangelho, eles devem sim procurar uma localidade para se congregacionarem, né? Para se relacionarem, para estarem juntos, louvando, cultuando ao Senhor. Isso nós chamamos de igreja local, mas a igreja universal é todo crente que em todos os lugares na face desta terra eles creem em Cristo e no seu sacrifício salvífico. Esta sim é chamada a verdadeira igreja universal. Resumindo, a igreja não é um edifício ou denominação, mas, segundo a Bíblia, o corpo de Cristo, composto por todos os que colocam sua fé em Jesus Cristo para a salvação. Esses membros da Igreja Universal se reúnem em igrejas locais para comunhão e crescimento espiritual. Se você compreendeu esse assunto, deixe o seu comentário. Se caso você também não compreendeu, deixe o seu comentário. Isso ajuda nós a elaborarmos cada vez mais material que vai ajudar você e eu e nós a andarmos em fé, em crescimento espiritual, em compreensão do verdadeiro evangélico que está na Bíblia Sagrada. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e compartilhe este conteúdo com mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.